Olha, as últimas 48 horas tivemos eventos aí que eu vou falar. Nunca antes na história tinha acontecido uma coisa desse tipo. Primeiro, o governo norte-americano, o governo Joe Biden, a mando do presidente Joe Biden, intercepta um objeto voador não identificado no Alasca e o derruba. O objeto foi derrubado porque, segundo o governo norte-americano, ele poderia atrapalhar a aviação comercial. Ele estava numa altura de 40 mil pés e aviões passam exatamente nessa altura, os aviões maiores. Então poderia atrapalhar ali, então o Joe Biden mandou e o objeto foi abatido. Ok. Segundo, menos de 24 horas depois, no Canadá, um objeto também foi avistado e a mando do presidente do Canadá foi abatido também. Aí, terceiro, hoje na China foi avistado outro objeto. Ou seja, muita gente tinha a teoria de que, olha, pode ter sido um objeto espião chinês ou coisa do tipo, mas a China também avistou outro objeto. Agora tem uma coisa, a semana passada foi marcada por um turbilhão de notícias e acusações dos Estados Unidos contra a China, acusando a China de espionagem. A China tinha um balão chinês nos Estados Unidos, vou te mostrar aqui a foto. Esse balão aqui, ó, ele parece pequenininho, uma bolinha no céu, só que ele tem aqui o comprimento de 2 ônibus, são 30 metros, é grande pra caramba. E os Estados Unidos acusaram a China de ser um balão espião. Esse balão passou exatamente por cima de locais onde os Estados Unidos guardam ogivas nucleares. Coincidência. A China falou que não, que é um balão para coletar dados meteorológicos. De qualquer maneira, os Estados Unidos destruíram o balão. Foram caças lá e pegaram os balões. Ok. Aí aparece um objeto nos Estados Unidos, vou te mostrar aqui a notícia. Estados Unidos derrubam um objeto não identificado no Alasca. E aí, o próprio secretário do governo norte-americano falou, não sabemos o que é. É um objeto do tamanho de um carro, metálico, e parece, depois, uma autoridade do governo americano vazou para a imprensa que parece ser cilíndrico, metálico, do tamanho mais ou menos de um carro, que parece não ser tripulado. O objeto foi visto na quinta-feira à noite e na sexta-feira de manhã, horário dos Estados Unidos, na sexta-feira de manhã foi abatido, estava no mesmo local. Ok. Os restos caíram no mar, não é mar, é água congelada nas terras dos Estados Unidos e eles não deram mais detalhes sobre o assunto, não vazaram absolutamente nada sobre o assunto. Veja bem, casos de OVNIs sempre foram extremamente censurados pelo governo norte-americano. Desde os anos 50 mudaram a maneira de se aproximar desse assunto, de falar sobre esse assunto e passaram a censurar tudo. Em 2021 a coisa mudou. Em 2021, o Pentágono, vou te mostrar aqui a notícia. Aqui, João, o Pentágono divulgou um relatório sobre OVNIs, divulgou até vídeos. E aí, eles falaram que tiveram 144 avistações de objetos voadores não identificados. E desses 144 casos que foram investigados, apenas um tinha uma explicação, que era uma coisa humana do planeta Terra. O resto, eles não sabem o que é. Eles não fazem ideia se foi uma ilusão de ótica que o piloto às vezes tem por conta do vidro. Tem várias explicações da aeronáutica americana que pode ser o vidro, a cabine do avião pode dar uma ilusão de ótica, pode ser águas do mar em alguns locais do planeta Terra onde a temperatura é mais baixa, pode ter algum tipo de reflexo. Dão várias explicações, mas eles não sabem explicar o que aconteceu em nenhum desses casos, 143 casos. Então, de 144 casos, só um teve a explicação. Ok, só que aí a coisa vai piorando. Por quê? Porque tivemos o balão da China, era um balão. Quando explodiram o balão, realmente explodiram o balão chinês, virou isso aqui, ó. Vou te mostrar a foto, você vai ver. Ó. Era um balão, ó. Você vê que, pronto, caiu no mar. Já esses objetos não, eram metálicos e não deram mais detalhes. O que mais estranhou foi o seguinte. Os Estados Unidos anunciam isso. Estranho. Ok, agora está anunciando casos que podem ser de outros planetas. Será? Não sabemos. Mas ninguém, quando o objeto foi derrubado, ninguém, nenhum país, nenhuma empresa, nenhuma corporação ou nenhum indivíduo, uma pessoa qualquer, chegou e falou, era meu. Derrubaram aí meu objeto, ó. Era meu. Você pode até falar, Thiago, talvez ninguém tenha falado porque seria um crime, alguma coisa do tipo, mas uma empresa poderia falar, podia ser multada, alguma coisa, mas falar, não derrubei mais, não faríamos mais. Porém, não. Ninguém reclamou, ninguém falou, é meu. Simplesmente está lá. Aí cai nos Estados Unidos. Logo depois de cair nos Estados Unidos, foi derrubado a mando de Joe Biden. Acontece o mesmo no estado de Montana. E aí, ó, até a notícia eu vou colocar aqui, do El País na Espanha. Não tem em espanhol aqui, mas dá para entender, ó. Um avião dos Estados Unidos
derruba outro objeto voador não identificado sobre o Canadá por ordem do presidente do Canadá. Eles têm lá um tipo de guarda, que é a guarda da América do Norte, então um avião norte-americano pode entrar no Canadá para derrubar o objeto e o presidente do Canadá pode autorizar isso. É normal, não está ferindo a jurisdição de outro país nem nada. Ok, você fica, pô, peraí. Estranho, né? Coisas assim de tecnologias que o próprio secretário norte-americano do Joe Biden falou, não sabemos explicar, a gente não sabe explicar o que é isso, simplesmente foi derrubado. Aí a China anuncia, e veja bem, foi anunciado na China de uma maneira bem peculiar. A China enviou SMS para todos os pescadores de uma cidade chamada Rizal, que é uma cidade onde tem mar e tudo mais, tem muita pesca lá. Então eles enviaram SMS para todos os pescadores para que eles tomassem cuidado, que tinha um objeto voador não identificado e que seria derrubado pelo governo chinês. Aí a mensagem, obviamente, parou e varou o mundo. A mensagem todo mundo ficou sabendo. Aí tá aqui, ó. Depois de Estados Unidos e Canadá, China persegue OVNIs em suas costas. Diz mídia estatal, em sua costa. Tá, e aí, tem aqui a mensagem que foi enviada para os pescadores por SMS. E aí diz a mensagem que, olha, tomem cuidado aí porque estão perseguindo um OVNI. Você fala, peraí. Se fosse só nos Estados Unidos, você vai falar, ó, pode ser coisa da China. Até pode falar, ó, a China mandou um balãozinho ali todo podre, porque na verdade eles já estão com tecnologia melhor ainda. Só que também teve na China. Alguns podem dizer, a China pode estar mentindo. Só que tem uma coisa, que muita gente não está levando em consideração. Os grupos bolsominions estão acreditando que isso tudo foi efeito disso aqui, ó. Isso foi quando depois da eleição, os bolsominions, eu vou pausar, eles passaram a pedir ajuda alienígena. Além de pedir ajuda às Forças Armadas, também ajuda alienígena. E aí eles começaram a achar que tá tendo invasão alienígena, coisa do tipo. O que tem uma coisa, ninguém pode dizer que não também. Mas até agora não teve invasão nenhuma. O que tem é o seguinte, o governo norte-americano, a parte dos bolsominions é sempre engraçada, não pode deixar de lembrar. O governo norte-americano tenta sempre explicar casos de objetos voadores não identificados como casos humanos. Ou casos de tecnologia que eles não conhecem, que pode ser de algum outro país, ou casos de ilusão de ótica, alguma coisa do tipo. Mas eles nunca admitem o seguinte, ó, pode ser coisa de outro planeta. Pode ser uma tecnologia que não temos aqui. Ok, isso acontece. Tem uma outra coisa. No final de 2021, o governo norte-americano também entrou em alerta em determinado momento, porque viram um objeto não identificado que estava voando sobre o planeta Terra, mas muito próximo. E aí, descobriram que era um teste de um míssil chinês. O míssil não é nuclear, mas o teste de um míssil que ele fica dando voltas em volta do planeta Terra numa altura muito grande e depois ele acelera e ele vai no alvo. E o governo norte-americano emitiu um alerta máximo dizendo, olha, a gente não sabe nem que tecnologia é essa que os chineses têm. Depois eles emitirem um alerta e tudo mais, a China falou, não fizemos nada disso, não é com a gente. Então veja, há tecnologias dos chineses e dos russos que os americanos não conhecem. Assim como há tecnologia dos americanos que os chineses podem não conhecer. Eu vou te dar um exemplo. Durante esse conflito aí na Ucrânia, teve um determinado momento em que as nações europeias passaram a peitar mais a Rússia. Isso foi logo nas primeiras semanas do conflito. E a Rússia, cheguei a mostrar aqui no Plantão Brasil, soltou uma vez um dos seus mísseis supersônicos, que é uma tecnologia que nem Estados Unidos, nem OTAN, nenhum país da Europa e da OTAN tem. O míssil supersônico atingiu um alvo onde ali ficavam soldados ucranianos. Esse míssil não foi detectado por nenhuma das artilharias antiaéreas da OTAN. Foi naquele momento em que a guerra tomou outro patamar. Os países da OTAN, os europeus, os americanos entenderam, peraí, não dá para peitar os russos porque eles têm um míssil aqui que a gente não viu. A gente não viu. Geralmente quando tem um ataque a míssil em algum local, dá para ficar sabendo alguns segundos antes, às vezes até alguns minutos antes, dependendo do tamanho do míssil. Esse russo não ficaram nem sabendo, não emitiu nem alerta, nem nada, não viram. Passou. Porque é supersônico e não é o mais poderoso da Rússia. Então veja, há tecnologias que às vezes um país conhece e o outro não. O que acontece é o seguinte, a primeira vez realmente na história em que você tem aí 3 países envolvidos, Estados Unidos, Canadá e China, dizendo, ó, tem um negócio aqui que eu não sei o que é.
Não sei o que é. E os 3 num intervalo de 48 horas. Aí você pode ligar isso a essa notícia aqui que eu vou te mostrar, inclusive a notícia da BBC Internacional, não é nem fonte brasileira. Lá, ó, BBC News. A notícia está em inglês, mas eu vou traduzir aqui para o português também. Quem sabe inglês, lê aqui, ó, mas vou traduzir aqui pelo próprio Google. Relatórios de OVNIs por tropas dos Estados Unidos disparam para mais de 500. Então, a partir do momento que eles começaram a divulgar e a falar, ó, se alguém vê OVNI, manda pra gente que a gente vai investigar os casos. A partir de agora vai ser assim e vai ser mais aberto, as pessoas vão ficar sabendo. Por quê? Porque tinha muita especulação. Você tinha muita especulação sobre objetos voadores não identificados. Desde gente que fala, ó, com certeza, a gente fazia especulação para falar que é coisas místicas, coisas do tipo. Então, muita especulação. Então falaram, ó, vamos abrir. Talvez tenha outros motivos para ter aberto. Talvez, são os Estados Unidos, nunca sabemos. Mas a partir do momento que o Pentágono começou a abrir, outros países também começaram a fazer a mesma coisa. Por isso que você vê que a China tá divulgando para todo mundo. O presidente do Canadá deu a ordem via Twitter. Para todo mundo ficar sabendo. Ó, tem um objeto voador, não sabemos o que é, vamos derrubar aqui. Então, veja, estão dando as informações. Quando começaram a fazer isso, tivemos em 2021 mais de 140 casos reportados. Em 2022 subiu para 300 e depois subiu para 500. Ok. A tendência é que vá subindo porque cada vez mais pilotos, principalmente da aeronáutica, vão averiguar o que é e vão começar a reportar isso. Muitos passavam batido. Falavam, ninguém vai investigar, é coisa da minha cabeça. Agora não, eles reportam, então tem muitos. Muitos podem ser de alguma coisa, muitos não, mas está subindo. E agora você tem essas notícias. Só para que você fale, Thiago, mas não tem chance nenhuma de ser alguma coisa assim, de uma tecnologia alienígena. Eu vou falar, eu realmente não sei. Acredito que tem chance, porque eu vou te mostrar aqui um relatório da Aeronáutica do Brasil. A Aeronáutica do Brasil, em 1986, emitiu esse relatório confidencial aqui. Ó. Eu não sei se vai dar para ler, porque a qualidade está meio ruim, mas quem quiser pausa aí para tentar ler, mas eu vou virar aqui, que talvez dê para ler. Agora ficou bem maior. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Ó. Vamos lá. Relatório da Aeronáutica. Como conclusão dos fatos constantes observados, enquanto todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação, não forçosamente tripulados. Em 86, você consegue imaginar voos não tripulados, ou seja, comandados à distância, que voam informação, com uma tecnologia tão maior que a que o Exército tinha na época, a Força Aérea Brasileira tinha na época? Fala, pô, algum avião de hoje faz isso? Não. Da maneira que eles estão falando, não. Aí diz, por oportuno, cabe ressaltar a eficiência das unidades aéreas engajadas na operação, pois, de acordo com o previsto, cada uma dessas unidades mantém uma aeronave de alerta a 45 minutos e com menos de 30 minutos após o acionamento, 7 vetores armados estavam disponíveis para emprego. Essa é uma das operações aí do Exército, da Força Aérea Brasileira, nos anos 80. Tem várias como essa, não só na Força Aérea Brasileira, mas em várias da América do Sul e, inclusive, dos Estados Unidos, depois que começaram a divulgar. E falaram, peraí, meu, como é que pode tantos países lidarem com tecnologias que são tão acima da tecnologia, inclusive das que a gente tem hoje? Não sabemos. Enfim, aí você vê uma chance aí dos países mais poderosos mostrarem sua tecnologia é no conflito que está aí na Ucrânia. Eu falo uma chance da maneira mais triste do mundo. A única chance deles mostrarem tecnologias muito avançadas é em tempos de guerra. A Rússia mostrou um pouquinho do que tem. Parece que outros países podem estar tentando mostrar, tem uma coisa aqui que vocês nem sabem o que é. Mas seria muito burro da China ir nos Estados Unidos com uma tecnologia que os Estados Unidos não conhecem e deixar o seu objeto ali ser abatido. Porque aí os Estados Unidos passam a conhecer a tecnologia. Assim como seria muito burro dos Estados Unidos falar, agora eu vou mandar um lá na China, também eles não vão saber o que é, vou pegar esses chineses, aí você é abatido, eles também são abatidos. Não faz sentido. Então, tá aí. O mundo hoje tá em alerta, todo mundo falando, são OVNIs. Eu falo, tem uma chance muito grande, se você dá o tamanho aí do universo conhecido, tem uma chance muito grande de ter vida inteligente em outros planetas. Se essa vida inteligente vai querer chegar ao planeta Terra para conversar com a gente, aí são outros 500, aí o Thiago já não sei. Mas
Então aí os fatos. No vídeo você vê que são notícias que saem em todos os maiores veículos do mundo inteiro. A ver, deixa aí sua opinião. Vou ler os comentários. Falou!